Bom dia, queridos! Bom dia, bom dia, bom dia, com alegria, bom dia com amor. Ei, dia 31, último dia de maio, estamos aqui para mais uma leitura dinâmica. Vamos ler daqui a pouco o livro Inteligente Positivo, não? Como é que é? Influência Positiva? Nunca lembro o nome do livro. Mas... bom dia, Joyce. Bom dia a todos, queridos. A inteligência positiva, é isso mesmo. Já vamos ver, mas vamos... Antes, vamos escutar mais um textinho de Efésios, né? Pelo Cid Moreira, querido Sidão. Não dá para a gente gravar esse lugar, não dá para a gente gravar, mas fala sobre perdão, misericórdia, né? Está falando sobre isso, remissão dos pecados. É isso que Efésios traz para a gente, né? Na grande locução do Sidão, do Cid Moreira, tá bom? Então a gente já volta já com vocês aqui para a leitura do livro. Bora lá. Ei, queridos! Uau! Efésios 3º e 4º capítulo nós escutamos, né? Você vê a ressonância com o que a gente estava falando hoje sobre o anjo da humanidade, na aliança ativa, tudo isso, né? De uma renovação, né? Fala sobre uma renovação. E você tomar consciência das transgressões e não cometê-las mais, né? Não cometer essas transgressões. Ontem foi interessante que estava trocando um pouco de informação num grupo sobre alguém que deu uma transgredida, deu uma pisada na bola a nível nacional, e a pessoa estava super intolerante, né? E dizendo, mas uma vez que você pecou, não pode pecar mais. Na palavra está dito isso, então tá bom, você está redimido dos seus pecados e então não transgrida mais, etc. Eu falei, então, isso é como um pai, né? Que está repreendendo o seu filho e perdoando, né? Da bobagem possível que ele fez na escola. Ele não vai falar assim, olha, deixa eu falar, você fez coisa errada aí, eu estou te perdoando, mas faça de novo que está tudo bem. Mas o que ele vai falar? Ó, não faça mais, entendeu? Esse lugar. Mas ele sabe que vai fazer, entende? O pai sabe que o filho vai cometer de novo esse lugar, por isso a misericórdia eterna, porque sabe que está numa experiência humana. Então, traz aqui essa renovação, né? O Efésios está lembrando sobre isso, essa renovação e da elevação da consciência de não transgredir mais, né? Possível, assim. A esperança da não transgressão, né? Novamente. Ok, queridos. Bora lá, Luzia Solange. Vamos escutar mais. Fiz teste. 57. Filha. Tem que subir. Tem que subir aí, Joyce. Tem que subir. Eu não fiz o teste. Fiquei curioso agora de fazer o teste e ver como que vai dar essa bagaceira. Ele é longo o teste, Joyce? Não? Você fez, Luzia Solange? Ah, confessa isso. Confessa essas coisas. Quê? Tá ruim, seu som. Muito ruim. Muito. Não é pouco ruim, é muito ruim. Fez, mas não viu o resultado. Ficou com medo, Luzia Solange, de olhar o resultado? Ai, ai. São 2 páginas, tá bom. Depois eu faço esse teste. Aí eu confesso para vocês. É rapidinho, tá bom? Bora lá, Sol.
Mete bronca. Tem que subir esse 57 para uns 80 e tanto, hein? Vamos lá. Parte 2. Primeira estratégia: enfraqueça seus sabotadores. Na parte 2, você vai aprender a primeira das 3 estratégias para aumentar o QP, enfraquecer seus sabotadores. No capítulo 3, você vai aprender mais sobre o maior sabotador, o crítico, e os 9 sabotadores cúmplices. Vai executar uma autoavaliação para determinar qual dos 9 sabotadores cúmplices é mais forte em você e vai aprender técnicas para enfraquecê-lo. No capítulo 4, você vai se concentrar em entender o crítico melhor para que possa expô-lo e enfraquecê-lo. P. Capítulo 3. Autoavaliação dos 10 sabotadores. Em uma foto minha de quando tinha uns 2 anos, ela me revela de cabeça baixa e ombros caídos em desespero, com olhos tristes que se perguntavam o que eu estava fazendo neste mundo e quanto tempo mais conseguiria suportar. Sei agora que eu já tinha começado a me isolar dos meus medos e dores. Esse processo, que acabou resultando em 2 sabotadores muito fortes, o crítico e o hiperracional, me permitiu sobreviver à infância. Esse é o papel inicial dos sabotadores, nos ajudarem a sobreviver. Como esses sabotadores formaram as lentes pelas quais eu via e interagia com o mundo, demorei quase 30 anos para descobrir que existiam. Depois que descobri, também percebi que, embora não precisasse mais deles para sobreviver depois de adulto, eles continuavam a exercer uma grande influência negativa na minha mente. 40 anos depois que essa foto foi tirada, ajudei a trazer um garotinho para este mundo que é precioso de todas as maneiras possíveis. Minha esposa e eu utilizamos tudo o que sabemos para sermos ótimos pais para Kian. Com saúde, uma família que o ama, com educação sólida e crescendo na bela cidade de São Francisco, ele é um garoto de sorte. Ainda assim, quando chegou aos 10 anos, reparei na formação familiar do crítico, e no caso dele, do sabotador esquivo. A formação do sabotador é um processo normal, e é o primeiro estágio em nosso desenvolvimento mental, quando formulamos estratégias de sobrevivência. Os melhores pais e a melhor criação não podem nos salvar desse drama mental. A formação dos sabotadores começa a fazer sentido depois que você percebe que o objetivo principal dos primeiros 15 a 20 anos de vida é sobreviver tempo bastante para passar seus genes adiante. Nesse sentido, não somos muito diferentes dos filhotes de tartaruga marinha se arrastando para a segurança do oceano assim que saem dos ovos. Mas, para a criança humana, a sobrevivência tem um componente que vai além da sobrevivência física. Também precisamos sobreviver emocionalmente. O cérebro humano está preparado para prestar atenção ao meio ambiente nos nossos primeiros anos e se ajustar a ele, para que possamos suportar o peso emocional que encontramos e conseguir chegar à idade adulta e reprodutiva. Mesmo se você não teve uma infância difícil, a vida ainda assim apresentou muitos desafios para os quais os seus sabotadores foram inicialmente desenvolvidos. Você pode ter tido pais amorosos, mas ainda havia o medo de sua mãe ficar doente, e você não saber se ela voltaria do hospital. Ou talvez você tenha tido um irmão que seus pais pareciam preferir. E, é claro, havia crianças na escola que eram mais altas, mais inteligentes, mais rápidas ou mais engraçadas do que você, e as que pareciam não gostar de você. Houve algum momento em que você fracassou publicamente, foi rejeitado ou traído. Houve um momento em que se sentiu apavorado com a ideia de morte, da fome, ou de um dos incontáveis perigos deste mundo caótico. Houve um momento em que prometeu a si mesmo, e que provavelmente não lembra conscientemente, que se protegeria melhor para que as coisas ruins não acontecessem a você com tanta frequência. Seus sabotadores eram os amigos que ajudavam a manter a promessa. A infância é um campo minado emocional, independente do quão bom eram seus pais. Os sabotadores são um fenômeno universal. O fato de você não estar ciente deles não significa que não existam. Se você acha que não os tem, está correndo um risco ainda maior. Seus sabotadores estão se escondendo bem. O problema dos sabotadores. Usamos muitos mecanismos temporários para sobreviver fisicamente à infância. Eles incluem usar um cordão umbilical, beber apenas leite até que nosso aparelho digestivo amadureça, e ter dentes de leite até haver espaço suficiente para dentes maiores e permanentes. Conforme amadurecemos fisicamente, substituímos esses mecanismos por outros que se encaixam melhor em nossa idade adulta. Idealmente, nossas estratégias mentais de sobrevivência funcionariam de maneira similar. Abandonaríamos as estratégias de sabotadores da infância em favor de outras mais maduras que fossem mais adequadas aos anos adultos, menos vulneráveis. O desafio é que, depois de formados, os sabotadores não somem voluntariamente. Eles ficam em nossa cabeça e se entranham. Imagine como seria se, quando adulto, você ainda estivesse ligado à sua mãe pelo cordão umbilical, ou ainda só pudesse tomar leite, ou ainda tivesse dentes de leite. Imagine se você colocasse um gesso em uma perna quebrada aos 5 anos para protegê-la de outros ferimentos e depois nunca mais tirasse. Por mais bizarro que possa parecer, não é muito distante do que realmente acontece a nós mental e emocionalmente com os sabotadores. Os sabotadores eram os gestos iniciais que nos protegiam, mas não removê-los na idade adulta limita nossa liberdade mental e emocional. O crítico, o principal sabotador. O crítico é o sabotador universal, o que todos temos, uma predisposição para exagerar o negativo, e supor o pior é uma coisa boa para a sobrevivência. Se você estiver em uma floresta e vir as folhas de uma árvore próxima começarem a tremer, é melhor supor que está em perigo, embora essa suposição seja baseada em pouquíssimas informações. Pode ser um tigre vindo me comer vivo, e é melhor eu correr ou me esconder, você provavelmente diria para si mesmo. É verdade que em 99 a cada 100 vezes, a propensão exageradamente negativa do crítico teria se mostrado errada para um de nossos ancestrais distantes, mas na única vez em que estivesse certa, teria salvado a vida dele ou dela. Aqueles sem o crítico com tendência ao negativo, os que esperavam para ter informações mais completas e menos tendenciosas antes de tomar uma atitude, não sobreviviam o bastante para passar os genes adiante. O crítico de cada pessoa desenvolve suas características particulares em resposta às necessidades específicas de sobrevivência daquele indivíduo. Temos uma necessidade psicológica poderosa de uma construção mental que faça nossa experiência de vida ter sentido, e o crítico nos ajuda a encaixar as peças. A interpretação do crítico é sempre cheia de defeitos e tendências negativas, mas no começo da vida isso pode ser útil para entender o mundo ao nosso redor e criar uma construção mental coerente a partir de nossa experiência. No meu caso, quando criança eu sentia que não recebia cuidado e atenção suficientes. Minha mente poderia ter entendido isso em 1 ou 2 dias. Eu poderia ter interpretado a situação com precisão e admitido que estava sendo criado por pais cheios de defeitos que não sabiam me dar a atenção da qual eu precisava e que merecia. Mas isso teria forçado uma percepção aterrorizante e teria tornado minha sobrevivência emocional mais difícil. Eu dependia dos meus pais para viver. Vê-los como pessoas cheias de defeitos teria sido tão apavorante quanto um mergulhador nas profundezas perceber que o mecanismo de fornecimento de ar dos tanques estava com defeito e prestes a parar de funcionar.
Assim, o crítico veio ao meu resgate. A solução do crítico foi que eu tinha muitos defeitos e não merecia o tempo dos meus pais perfeitos. Por que eles deveriam demonstrar mais afeição a alguém tão não merecedor? Fig. 2. Crítico. Descrição acha defeitos em si mesmo, nos outros e nas circunstâncias. Provoca a maior parte da nossa decepção, raiva, arrependimento, culpa, vergonha e ansiedade. Ativa sabotadores cúmplices. Características. Em si mesmo, se atormenta por erros passados e falhas atuais. Nos outros, se concentra no que está errado nos outros, em vez de apreciar as coisas boas. Faz comparações do que é superior e inferior. Circunstâncias. Insiste que uma circunstância ou resultado é ruim, em vez de ver como dádiva e oportunidade. Pensamentos: o que há de errado comigo? O que há de errado com você? O que há de errado com minha circunstância ou com esse resultado? Sentimentos: toda culpa, arrependimento e decepção vem do crítico. Muito da raiva e da ansiedade é instigado pelo crítico. Mentiras para justificar. Se eu não pressionar, você vai ficar preguiçoso e acomodado. Se eu não punir você pelos seus erros, você não vai aprender com eles e vai repeti-los. Se eu não botar medo em você sobre maus resultados futuros, você não vai dar duro para impedir que aconteçam. Se eu não criticar os outros, você vai perder sua objetividade e não vai proteger seu interesse próprio. Se eu não fizer você se sentir mal em relação a resultados negativos, você não vai fazer nada para mudá-los. Impacto em si mesmo e nos outros. O crítico é o sabotador mestre e a causa original de boa parte de nossa ansiedade, aflição e sofrimento. Também é a causa de muitos conflitos de relacionamento. Força 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Além de formar meu senso de baixo valor, meu crítico também teve que me ajudar a sobreviver, me fazendo criticar os outros ao meu redor como repletos de defeitos. Teria sido apavorante ser um ser defeituoso em um mundo em que todas as pessoas eram ótimas. Assim, esses dois mecanismos de sobrevivência do crítico, criticar a mim mesmo e aos outros, foram estabelecidos com firmeza em uma idade tenra. É claro que eu não estava ciente da maior parte disso. Os sabotadores raramente são formados de maneira consciente. Só após minha poderosa experiência na aula do MBA de Stanford muitos anos depois, percebi que esse mecanismo invisível estava profundamente entranhado no modo como eu interpretava e reagia a tudo na vida. A figura 2 resume as características do crítico. Na última linha da tabela, marque a força desse sabotador em você. Se você der uma pontuação muito baixa, tenha em mente que pode ser porque o seu está se escondendo particularmente bem, como o meu tinha feito. Os 9 sabotadores cúmplices. O crítico usa pelo menos um sabotador cúmplice para garantir a sobrevivência física e emocional quando você é pequeno. No meu caso, o cúmplice do meu crítico era o sabotador hiperracional. Sou uma pessoa sensível e comecei a vida com sentimentos profundos, mas a maior parte do que eu sentia profundamente era doloroso ou assustador. Assim, fazia perfeito sentido eu começar a afastar todos os sentimentos. Em vez disso, fugi para um mundo puramente racional e analítico com o qual eu podia brincar e ter um senso de controle sobre as ideias e a lógica. Até mais importante, esse foco racional começou a proporcionar minha maior fonte de atenção e reconhecimento, de professores elogiando o aluno dedicado. Sem saber, eu estava desenvolvendo meu sabotador hiperracional, que me permitiu ter um pouco de atenção e respeito. Mais uma vez, levei uns 30 anos para descobrir que eu tinha ativamente entorpecido meus próprios sentimentos no processo. Me privei de qualquer habilidade para desenvolver relacionamentos profundos e aproveitar as verdadeiras alegrias emocionais da vida. Apesar de o crítico ser o principal sabotador de todo mundo, o sabotador cúmplice com o qual ele se alia é diferente de indivíduo para indivíduo. Por exemplo, em meio aos meus 4 irmãos, eu desenvolvi o sabotador hiperracional. Um irmão desenvolveu a vítima, um desenvolveu o controlador, um desenvolveu o esquivo e um desenvolveu o insistente. Todos tivemos dificuldades similares durante a infância, mas nossas estratégias de sobrevivência acabaram sendo bastante diferentes. Tanto a natureza quanto o ambiente têm seu papel na determinação de qual sabotador cúmplice nós desenvolvemos. Qualquer pai com mais de um filho provavelmente ficou impressionado ao descobrir o quanto os filhos eram diferentes desde que saíram do útero. Como o pai de um filho extremamente introvertido e uma filha ousada e extrovertida, posso atestar que as diferenças ficam óbvias nos primeiros meses de vida, embora minha esposa e eu tenhamos nos esforçado muito para criar os dois do mesmo jeito. Nossas personalidades únicas acabam influenciando qual sabotador cúmplice desenvolvemos. 2 dimensões de nossa personalidade em particular têm efeito: nossas motivações e nossos estilos pessoais de lidar com desafios. Agora vamos explorar essas 2 dimensões para ver como afetam a determinação de qual sabotador se desenvolve. Motivação. Há 3 motivações primárias que servem de base para nossas necessidades de sobrevivência emocional. Cada pessoa tende para uma dessas 3 motivações. 3. Independência. Uma necessidade de limites em relação aos outros e de manter a independência deles. 4. Aceitação. Uma necessidade de manter uma imagem positiva aos olhos dos outros, de ser aceito por eles e conquistar a afeição deles. 5. Segurança. Uma necessidade de controlar as ansiedades da vida e afastá-las ou minimizá-las. Todos nós somos guiados por cada uma dessas motivações até certo ponto. A questão é, qual delas é sua motivação principal? Como muito da formação do sabotador é subconsciente, você não pode necessariamente contar com sua mente racional para responder essa pergunta. Não se preocupe em descobrir a resposta agora. Estilo. Você manifesta um dos 3 estilos diferentes para satisfazer sua necessidade básica de independência, aceitação ou segurança. 1. Afirmar. Esse é o mais ativo e controlador dos 3 estilos. Você toma atitudes que exigem a realização da sua necessidade principal de independência, aceitação ou segurança. 2. Conquistar. Você se dedica para conquistar a realização da sua necessidade de independência, aceitação ou segurança. Isso se contrasta com a natureza mais exigente do estilo afirmar. 3. Evitar. Você se afasta ou afasta sua atenção das atividades, pensamentos, sentimentos ou outras pessoas para realizar sua necessidade de independência, aceitação ou segurança. Mais uma vez, não se preocupe a essa altura em descobrir qual desses 3 estilos é dominante em você. Identificando seu maior sabotador cúmplice. A interseção entre sua motivação principal e seu estilo principal determina seu sabotador cúmplice mais provável. No entanto, o ambiente e as circunstâncias externas também têm seu papel. Um trauma ou uma perturbação extrema, principalmente nos primeiros anos, pode mudar o processo de desenvolvimento do sabotador, assim como sabotadores que nossos pais demonstram. Algumas crianças imitam os pais e desenvolvem sabotadores similares, e algumas desenvolvem sabotadores complementares aos dos pais. Por exemplo, o filho de um pai com sabotador controlador pode desenvolver o prestativo para manter a paz. A tabela a seguir mostra como os 9 sabotadores cúmplices se relacionam com motivação e estilo.
Fig. 3. Os 9 sabotadores cúmplices. Estilo motivação. Independência, aceitação, segurança. Afirmar controlador, hiperrealizador, inquieto. Conquistar insistente, prestativo, hipervigilante. Evitar esquivo, vítima, hiperracional. Nosso objetivo inicial ao explorar nossos sabotadores não é desenvolver uma profunda compreensão psicológica das raízes deles. Nosso foco é mais na manifestação atual dos pensamentos e sentimentos deles em nós e em como eles nos sabotam hoje em dia. Confiamos no que podemos observar com consistência em nós mesmos. Isso vai resultar automaticamente em descobertas sobre as raízes mais profundas e até subconscientes de nossos sabotadores no momento certo. Para uma discussão sobre a ligação subconsciente, veja o apêndice. Uma descrição dos pensamentos, sentimentos, características, mentiras para justificar e impacto em nós mesmos e nos outros típicos de cada um dos 9 sabotadores vem a seguir. As descrições não são exaustivas. A intenção é oferecer a ideia geral da cada sabotador. Você vai descobrir que sua própria experiência se encaixa em algumas, mas não todas, características de qualquer sabotador. Conforme estiver lendo, concentre-se em obter uma impressão geral das tendências e personalidade de cada sabotador, em vez de se prender a detalhes específicos. Depois de ter uma ideia sobre cada um, determine qual é mais provavelmente o cúmplice principal do seu crítico. Você provavelmente vai exibir em momentos diferentes as características de vários desses 9 sabotadores. Não permita que isso desanime ou confunda. Você só precisa se concentrar no seu crítico e no sabotador cúmplice principal. Esse foco vai ativar significativamente e fortalecer os músculos do seu cérebro QT, exaurindo o fornecimento de oxigênio de todos os sabotadores. Além disso, como seu crítico é seu sabotador principal e tende a despertar os outros, o enfraquecimento dele tem impacto em todos. Quando você reduzir o poder do crítico e do sabotador cúmplice principal na sua cabeça, os outros vão enfraquecer junto automaticamente. Conforme você estiver lendo os perfis a seguir, pode ser útil ter em mente pessoas que você conhece que parecem ter versões particularmente fortes de certos sabotadores. Isso vai ajudar você a se lembrar melhor dos sabotadores. Você também pode ter alguns palpites preliminares sobre quais sabotadores parecem estar em cena no seu chefe, nos colegas, no cônjuge ou nos filhos. A melhor forma de fazer essa avaliação do sabotador é rapidamente. Sua primeira impressão deve ser mais precisa do que aquela que você vai chegar depois de muita análise. Veja se consegue gastar 10 minutos, sendo 1 minuto por sabotador, para rever e analisar a força de cada um em você. Depois que fizer uma avaliação preliminar dos 9, volte para seus principais, os compare para determinar qual é seu sabotador cúmplice principal. Algumas pessoas relatam que seu sabotador cúmplice principal é diferente em casa e no trabalho. Se for assim com você, não tem problema fazer essa distinção e identificar um sabotador diferente para cada ambiente. Uma alternativa é você avaliar seus sabotadores online em http://www.objetiva.com.br/testa inteligência positiva. Fig. 4. Insistente. Descrição: perfeccionismo e necessidade de ordem e organização levadas longe demais. Características: pontual, metódico, perfeccionista. Pode ser irritável, tenso, teimoso, sarcástico. Altamente crítico de si mesmo e dos outros. Forte necessidade de autocontrole e autocontenção. Trabalha além do necessário para compensar a negligência e a preguiça dos outros. É altamente sensível a críticas. Pensamentos: o certo é certo e o errado é errado. Eu sei o jeito certo. Se não consegue fazer com perfeição, não faz. Os outros costumam ter padrões vagos. Preciso ser mais organizado e metódico do que os outros para que as coisas sejam feitas. Odeio erros. Sentimentos: frustração constante e decepção consigo mesmo e com os outros por não alcançar os altos padrões. Angustiado por medo de os outros estragarem a ordem e o equilíbrio que ele criou. Tons sarcásticos ou hipócritas. Raiva e frustração contidas. Mentiras para justificar. É uma obrigação pessoal. Depende de mim consertar as confusões que eu encontrar. O perfeccionismo é bom e me faz sentir bem comigo mesmo. Costuma haver um jeito certo óbvio e um jeito errado óbvio de fazer as coisas. Sei como as coisas devem ser feitas e preciso fazer a coisa certa. Impacto em si mesmo e nos outros. Causa rigidez e reduz a flexibilidade ao lidar com a mudança e os estilos diferentes dos outros. É fonte de constante ansiedade e frustração. Causa ressentimento, ansiedade, dúvida de Dá si uma mesmo e pausa aí, resignação por dos favor. outros, que se sentem continuamente criticados e se resignam ao fato de que, independente do quanto trabalhem, jamais vão agradar o insistente. Esse lugar, ele está relacionando diretamente com os tipos eneagramáticos. O tipo 1 é o perfeccionista. E eu li ali o 2, agora, é o prestativo. E o 2 também é o prestativo, né? Aquele que ajuda, etc. É interessante isso. E quando ele fala dos 3 cúmplices sabotadores, um dia, Vandiane, ele está trazendo os subtipos do tipo eneagramático, tá? É só para vocês prestarem atenção nisso, porque nós lemos e falamos sobre o eneagrama, né? Então, presta atenção. Por exemplo, tipo 3, eu sou um representante 3, né? No eneagrama. Por exemplo, é o produtivo, né? Aquele que está produzindo o tempo todo, né? Não tem quietude, de não produção, etc. E, enfim, vamos ver essa relação, tá? Bora lá? Só nós vamos até o sexto, até o começo do sexto, tá? Vamos parar no sexto capítulo.
Força 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fig. 5. Prestativo. Descrição tentativa indireta de conseguir aceitação e afeição por meio de ajuda, agrado, resgate ou elogio a outros. Perde as próprias necessidades de vista e se torna ressentido como resultado. Características. Tem uma forte necessidade de ser amado e tenta conseguir isso ajudando, agradando, resgatando ou elogiando outras pessoas. Precisa se certificar com frequência da aceitação e afeição dos outros. Não consegue expressar as próprias necessidades aberta e diretamente. Faz isso de maneira indireta, deixando as pessoas se sentirem obrigadas a retribuir. Pensamentos. Para ser uma boa pessoa, devo colocar as necessidades dos outros à frente das minhas. Fico incomodado quando as pessoas não reparam ou não ligam para o que fiz por elas. São muito egoístas e ingratas. Dou muito e não penso bastante em mim. Posso fazer qualquer pessoa gostar de mim. Se eu não salvar as pessoas, quem vai salvar? Sentimentos. Expressar as próprias necessidades diretamente parece egoísmo. Tem medo de que insistir nas próprias necessidades vá afastar os outros. Se ressente de não ser valorizado, mas tem dificuldade em expressar isso. Mentiras para justificar. Não faço isso por mim. Ajudo os outros altruisticamente e não espero nada em troca. O mundo seria um lugar melhor se todo mundo fizesse o mesmo. Impacto em si mesmo e nos outros. Pode colocar em risco as próprias necessidades, sejam emocionais, físicas ou financeiras. Pode levar a ressentimento e desgaste. Outros podem desenvolver dependência, em vez de aprenderem a cuidar de si mesmos e podem se sentir obrigados, culpados ou manipulados. Dá uma pausa aí. Força 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não precisa, deixa assim, não precisa descompartilhar, não. Então, você vê aí, ó, o 3, olha lá, o hiperrealizador, tá vendo? Né? É o produtivo, é aquele que vai realizar, etc. Então, ele está seguindo os tipos eneagramáticos, tá? Fique atento a isso. Pode ir. 7, 8, 9, 10. Fig. 6. Hiperrealizador. Descrição dependente de desempenho e realizações constantes para respeito próprio e autovalidação. Altamente concentrado em sucesso externo, o que leva a tendências workaholic insustentáveis e perda de contato com necessidades emocionais e de relacionamento mais profundas. Características. Competitivo, atento à imagem e status. Bom em disfarçar inseguranças, mostrar uma imagem positiva. Adapta a personalidade para se encaixar ao que seria mais impressionante para os outros. Orientado para os objetivos e com traços de vício em trabalho. Mais dedicado a aperfeiçoar a imagem pública do que a introspecção. Pode se autopromover. Mantém as pessoas a uma distância segura. Pensamentos. Preciso ser o melhor no que faço. Se não posso ser excelente, nem vou me dar ao trabalho. Devo ser eficiente e eficaz. As emoções atrapalham o desempenho. O foco tem que ser no pensamento e na ação. Posso ser qualquer coisa que queira. Sou valioso enquanto for bem-sucedido e os outros pensarem bem de mim. Sentimentos. Não gosta de insistir em sentimentos por muito tempo. Eles o distraem na realização de objetivos. Às vezes se sente vazio e deprimido, mas não passa muito tempo pensando nisso. Precisa se sentir bem-sucedido. É isso que importa. Se sente valioso por meio de suas realizações. Pode ter medo de intimidade e vulnerabilidade. A intimidade com outros pode permitir que eles vejam imperfeições. Mentiras para justificar o objetivo da vida é alcançar realizações e produzir resultados. Mostrar uma boa imagem me ajuda a alcançar resultados. Sentimentos são apenas uma distração e não ajudam em nada. Impacto em si mesmo e nos outros. A paz e a felicidade são fugazes e efêmeras em breves celebrações de conquistas. A autoaceitação é continuamente dependente do próximo sucesso. Perde contato com sentimentos mais profundos, o eu mais profundo e a capacidade de se conectar intimamente com outros. Os outros podem ser atraídos para o turbilhão de desempenho do hiper-realizador e se tornarem similarmente desequilibrados em seu foco na realização externa. Então, pode deixar assim. Então, você vê, né? Eu sou um representante do tipo 3. O que ele está colocando aí, não sei se depois ele vai avançar, né? Ele está colocando só os estados sabotadores e sombrios da história, né? E é isso mesmo, né? O tipo 3. Se ele fica nesse lugar, tem uma questão da proteção, de não entrar em contato com o sentimento, de estar realizando, inclusive para não entrar em contato com o sentimento, de ter essa coisa da figura externa, mas não ter o trabalho interno, e assim por diante, né? E só lembrando do tipo eneagramático, que, por exemplo, no tipo 3, as asas o quê? É o 2 e o 4, né? Então, vítima, ele está colocando aí, né? É uma asa, e o outro lá é que é o doador, ele colocou como outro nome aí. Prestativo, ele colocou como nome aí, né? Que é o doador. Então, aprender a doar, dar esse fluxo do dar e receber, né? E no caso aqui da vítima, na realidade, é o contato com o sentimento, né? São as asas que vão fazer com que o tipo 3 voe alto, né? O lugar onde eu fui buscar, né? Esse lugar. Depois vai ter a flecha contra a flecha, enfim, tudo isso do eneagrama. Vamos ver como é que ele vai desenvolver isso. Bora lá. Força 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fig. 7. Vítima. Descrição estilo emocional e temperamental para conquistar atenção e afeição.
Foco extremo em sentimentos internos, principalmente os dolorosos. Tendência para mártir. Características. Se criticado ou mal compreendido, tende a se recolher, fazer beicinho e emburrar. Bastante dramático e temperamental. Quando as coisas ficam difíceis, quer desmoronar e desistir. Sufoca a raiva, o que resulta em depressão, apatia e fadiga constantes. Inconscientemente ligado a ter dificuldades. Recebe atenção tendo problemas emocionais ou sendo temperamental e mal-humorado. Pensamentos. Ninguém me entende. Pobre de mim. Coisas terríveis sempre me acontecem. Eu talvez tenha desvantagens ou defeitos únicos. Sou o que sinto. Queria que alguém me salvasse dessa terrível confusão. Sentimentos. Tende a remoer sentimentos negativos por muito tempo. Se sente sozinho e solitário, mesmo quando perto da família e de amigos íntimos. Tem sentimentos de melancolia e abandono. Enfatiza a inveja e comparações negativas. Mentiras para justificar. Ao agir assim, eu pelo menos tenho um pouco do amor e atenção que mereço. A tristeza é uma coisa nobre e sofisticada que mostra profundidade excepcional, além de discernimento e sensibilidade. Impacto em si mesmo e nos outros. A vitalidade é desperdiçada no foco em processos internos e ressentimentos. Alcança o efeito oposto ao afastar as pessoas. Os outros se sentem frustrados, impotentes ou culpados por não poderem colocar mais do que um band-aid temporário no ferimento da vítima. Força 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. FIG, 8. Hiperracional. Descrição foco intenso e exclusivo no processamento racional de tudo, incluindo relacionamentos. Pode ser percebido como frio, distante e intelectualmente arrogante. Características. Possui uma mente intensa e ativa, às vezes passa por intelectualmente arrogante ou dissimulado. É reservado e não deixa muitas pessoas conhecerem seus sentimentos mais profundos. Em geral, mostra os sentimentos por meio de paixão pelas ideias. Prefere apenas observar a loucura que o cerca e analisar de longe. Pode perder a noção do tempo graças à intensa concentração. Tendência forte para ceticismo e debate. Pensamentos. A mente racional é onde ele está. Os sentimentos atrapalham e são irrelevantes. Muitas pessoas são tão irracionais e medíocres no que pensam. As necessidades e emoções dos outros atrapalham meus projetos. Preciso eliminar invasões. O que mais valorizo é sabedoria, entendimento e discernimento. Meu valor próprio está ligado a dominar sabedoria e competência. Sentimentos. Frustrado pelos outros serem emocionais e irracionais. Ansioso para preservar tempo pessoal, energia e recursos contra invasões. Se sente diferente, sozinho e incompreendido. Costuma ser cético e cínico. Mentiras para justificar a mente racional é a coisa mais importante. Ela deve ser protegida da invasão desagradável das emoções e necessidades confusas das pessoas para que consiga concluir o trabalho. Impacto em si mesmo e nos outros. Limita a profundidade e a flexibilidade dos relacionamentos no trabalho e na vida por meio de análise, em vez de vivenciar sentimentos. Intimida as pessoas com mente menos analítica. Força 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. FIG 9. Hipervigilante. Descrição ansiedade contínua e intensa quanto a todos os perigos da vida e grande foco no que pode dar errado. Vigilância que nunca pode descansar. Características. Sempre ansioso com dúvidas crônicas sobre si mesmo e os outros. Sensibilidade extraordinária a sinais de perigo. Expectativa constante de contratempos e perigo. Desconfia do que os outros estão fazendo. A expectativa é de que as pessoas vão estragar tudo. Pode procurar tranquilização e orientação em procedimentos, regras, autoridades e instituições. Pensamentos. Quando a próxima coisa ruim vai acontecer? Se eu cometo um erro, tenho medo de todo mundo pular no meu pescoço. Quero confiar nas pessoas, mas fico desconfiado dos motivos delas. Preciso saber quais são as regras, embora nem sempre as siga. Sentimento cético, até mesmo cínico. Costuma ser ansioso e altamente vigilante. Mentiras para justificar a vida é cheia de perigos. Se eu não ficar alerta, quem vai ficar? Impacto em si mesmo e nos outros. É uma maneira difícil de viver. A ansiedade constante queima uma grande quantidade de energia vital que poderia ser usada de maneiras excelentes. Perde credibilidade por ver perigo até onde não tem. Os outros começam a evitar o hipervigilante porque a intensidade da energia nervosa os esgota. Força 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. FIG, 10. Inquieto. Descrição inquieto, em constante busca de maior excitação na próxima atividade ou se ocupando constantemente. Raramente fica em paz ou satisfeito com a atividade do momento. Características. Distrai-se facilmente e pode ficar muito disperso. Permanece sempre ocupado, executando muitas tarefas e planos diferentes. Procura excitação e variedade, não conforto e segurança. Salta, foge de sentimentos desagradáveis muito rapidamente. Procura novos estímulos constantes. Pensamentos isso não é satisfatório. A próxima coisa que vou fazer tem que ser mais interessante. Esses sentimentos negativos são horríveis. Preciso mudar minha atenção para alguma coisa envolvente. Por que ninguém consegue me acompanhar? Sentimentos. Impaciente com o que está acontecendo no presente. Quer saber o que vem depois. Tem medo de perder experiências que valham mais a pena. Se sente inquieto e quer mais e mais opções. Tem medo de o foco em um sentimento desagradável crescer e se tornar esmagador. Mentiras para justificar a vida é curta demais. Precisa ser vivida intensamente. Não quero perder nada. Impacto em si mesmo e nos outros. Por baixo da superfície de diversão e animação do inquieto há uma fuga baseada na ansiedade de estar presente e vivenciando cada momento intensamente, o que pode incluir lidar com coisas desagradáveis. O inquieto evita um foco real e duradouro nos assuntos e relacionamentos que realmente importam. Os outros têm dificuldade em acompanhar o frenesi e o caos criados pelo inquieto e são incapazes de construir qualquer coisa sustentável nesse ambiente. Força 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. FID, 11. Controlador. Descrição necessidade baseada em ansiedade de assumir a responsabilidade e controlar situações, forçando as ações das pessoas à sua própria vontade. Resulta em alta ansiedade e impaciência quando não é possível. Características.
Forte necessidade de controlar e assumir responsabilidade. Conecta-se com outros por meio de competição, desafio, atos físicos ou conflitos, em vez de por emoções mais delicadas. Determinado, confrontador e direto. Leva as pessoas além de suas zonas de conforto. Ganha vida quando faz o impossível e contraria a probabilidade. Estimulado por conflitos e conectado por meio deles. Surpreso por os outros se magoarem. Intimida os outros. A comunicação direta é interpretada pelos outros como raiva ou crítica. Pensamentos. Estou no controle ou fora de controle. Se eu trabalhar com afinco bastante, posso e devo controlar a situação para que transcorra como quero. Os outros querem e precisam que eu assuma o controle. Estou fazendo um favor para eles. Ninguém me diz o que fazer. Sentimentos. Sente alta ansiedade quando as coisas não transcorrem como ele quer. Fica com raiva e intimidado quando os outros não seguem. Impaciente com os sentimentos e estilos diferentes dos outros. Sente-se magoado e rejeitado, embora raramente admita. Mentiras para justificar. Sem mim, você não consegue fazer muita coisa. Você precisa forçar as pessoas. Se eu não controlar, serei controlado, e não consigo suportar isso. Estou tentando terminar o serviço por todos nós. Impacto em si mesmo e nos outros. O controlador consegue resultados temporários, mas com o custo de os outros se sentirem controlados, ressentidos e incapazes de alcançar suas maiores capacidades. O controlador também gera uma grande quantidade de ansiedade, pois muitas coisas no trabalho e na vida não são controláveis. Força 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fig, 12. Esquivo. Descrição: foco no positivo e no agradável de uma forma extrema. Fuga de tarefas e conflitos difíceis e desagradáveis. Características. Evita conflitos e diz sim para coisas que não deseja realmente. Minimiza a importância de alguns problemas reais e tenta rechaçar outros. Tem dificuldade em dizer não. Resiste aos outros por meios passivo-agressivos em vez de diretamente. Perde-se em rotinas e hábitos reconfortantes. Procrastina as tarefas desagradáveis. Pensamentos. Isso é desagradável demais. Talvez, se eu deixar de lado, o problema se resolva sozinho. Se eu cuidar disso agora, vou magoar alguém. Prefiro não fazer isso. Se eu entrar em conflito com outros, posso perder minha ligação com eles. Encontrei um equilíbrio. Não quero mexer nele. Prefiro fazer as coisas do jeito que alguém quer criar uma confusão. Sentimentos. Tenta permanecer equilibrado. Sente ansiedade pelo que foi evitado ou procrastinado. Tem medo de que a paz conquistada com dificuldade seja interrompida. Reprime raiva e ressentimento. Mentiras para justificar. Você é uma boa pessoa por poupar o sentimento dos outros. Nada de bom pode resultar de um conflito. É bom ser flexível. Alguém precisa ser o pacificador. Impacto em si mesmo e nos outros. Negar os conflitos e as negatividades que existem impede que o esquivo trabalhe com eles e os transforme em dádivas. Sentir-se entorpecido para a dor é diferente de saber como colher sabedoria e poder da dor. O que é evitado não desaparece e acaba infeccionando. Os relacionamentos são mantidos em um nível superficial por meio da fuga de conflitos. O nível de confiança dos outros é reduzido porque eles não sabem ao certo quando a informação negativa está sendo omitida. Força 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Expondo a mentira. O comentário cético mais comum que escuto de executivos de sucesso é: conquistei boa parte do meu sucesso ouvindo meu crítico ou sendo controlador, insistente, etc. É o necessário para gerar resultados. Por que eu abriria mão disso? Um sabotador faz seu maior dano se o convence de que é seu amigo e você o aceita em seu círculo de confiança. Cada sabotador tem justificativas bastante razoáveis para suas ações. Ele diz o quanto é seu amigo e por que é bom para você. Mas essas justificativas não são nada além de mentiras bem mascaradas. Por exemplo, o crítico, o controlador, o hiperrealizador e o insistente convenceriam você de que, sem eles, você se transformaria em um preguiçoso sem ambições ou complacente. Não é mentira que eles realmente empurraram você e outras pessoas em direção ao sucesso e à realização. A mentira é que seu maior sucesso viria por meio deles. Vamos expor essa mentira. Digamos que você acabou de cometer um erro grave em alguma coisa importante. Seu crítico cai em cima de você e faz você se sentir culpado, com raiva ou remorso. As mensagens perturbadoras dele ficam rondando e não deixam você dormir à noite, preocupado com o que aconteceu e com as consequências. Ele assusta você e faz trabalhar exaustivamente para se certificar de que o erro não aconteça de novo. Na próxima vez, você vai ficar realmente ansioso para não fazer besteira. Pode se sair melhor, mas terá pagado um alto preço emocional no caminho. Além do mais, seu sofrimento intenso torna mais provável que você cometa outros erros, enquanto se concentra com ansiedade em não repetir o primeiro. O sábio oferece uma abordagem bem diferente. Primeiro, ele se solidariza com você e o assegura de que, embora tenha cometido um erro, você ainda é uma pessoa maravilhosa. Ele diz que você tem que ter compaixão por si mesmo. Todos somos seres humanos passíveis de falhas. Diz para você que tudo, mesmo seus erros, podem ser transformados em dádivas e oportunidades. Pelo modo como você reage a eles. Agora, como está se sentindo melhor e não arrasado, você fica menos na defensiva e tem mais chance de dar uma boa olhada em seu erro e de explorar o que realmente aconteceu e onde errou. O sábio pode então levar você a chegar a soluções criativas para se sair melhor na próxima vez e impedir erros maiores. Com a perspectiva do sábio, você tem mais probabilidade de ser criativo porque as regiões do seu cérebro QP são ativadas. Essas regiões são bem mais criativas do que o cérebro sobrevivente, onde o crítico mora. No final desse processo de empatia consigo mesmo, de explorar o que aconteceu e de chegar a soluções criativas, você vai ter mais energia para ações decisivas e se sair melhor na próxima vez. Você não vai ter desperdiçado um grama de vitalidade e energia se culpando e sofrendo por meio de drama negativo. Tanto seus sabotadores quanto seu sábio podem levar você ao sucesso, mas eles fazem isso por caminhos bastante diferentes. Os sabotadores empurram você à ação e ao sucesso por meio de raiva, arrependimento, medo, culpa, ansiedade, vergonha, obrigação, etc. Mas o sábio puxa você para agir por meio de compaixão, curiosidade, criatividade, alegria de se expressar, desejo de contribuir e criar significado e empolgação da ação. Você prefere ser empurrado ou puxado? Só o sábio permite que você chegue ao sucesso sem sacrificar a felicidade e a paz de espírito. Nunca é demais enfatizar a importância desse ponto. Você não pode confrontar um inimigo que não tem certeza de que é seu inimigo.
Se uma voz em sua cabeça ainda diz que você precisa do seu crítico, do seu controlador, do seu insistente, do seu hiperrealizador ou de qualquer outro sabotador para ser bem-sucedido ou ser feliz na vida, você ainda está acreditando nas mentiras deles. O sábio tem muito mais discernimento, percepção, agilidade, vigilância, criatividade, decisão e é mais voltado para a ação do que qualquer sabotador. Conforme você continuar a ler este livro, faça o seguinte teste: pegue qualquer desafio do trabalho ou da vida e veja se pode ser alcançado mais efetivamente com os grandes poderes do seu sábio. Não caia nas mentiras sedutoras dos sabotadores. Eles não são seus amigos e você não precisa deles. O sábio sempre oferece um caminho melhor. Enfraquecendo seus sabotadores. O ponto principal de enfraquecer seus sabotadores é que você não deve lutar contra eles, pelo menos não do jeito típico em que pensamos sobre lutar. Se você ficasse aborrecido e com raiva quando visse sua vítima, seu prestativo ou seu inquieto, adivinhe o que estaria fazendo? Estaria criticando seu sabotador, e ao fazer isso, estaria ativando e fortalecendo o líder de todos, o crítico. A estratégia mais eficiente para enfraquecer seus sabotadores é simplesmente observando e rotulando os pensamentos ou sentimentos sabotadores cada vez que reparar neles. O autor Eckhart Tolle usa uma metáfora apropriada para descrever esse fenômeno. Ele diz que a mente do ego, que é o termo coletivo para todos os sabotadores, é como um boneco de neve gigante que derrete sob a luz da percepção consciente. 18 Ao pesado do trabalho de enfraquecer seu sabotador, se envolve expô-los à luz quente da percepção pela simples observação e rotulação deles quando aparecem. Para observar melhor e rotular seus sabotadores, pode ser útil criar descrições mais personalizadas para eles. Por exemplo, o nome que dou para meu crítico é executor, e o que dou para meu hiperracional é robô. Outros chamam o crítico de Darth Vader, o insistente de Zé Ruela, o controlador de sargento de treinamento, o hiperrealizador de workaholic e a vítima de mártir. Vamos dizer que você determine que seu sabotador cúmplice principal é o controlador e dê a ele o nome de sargento de treinamento. Se você estiver no meio de uma reunião e receber a visita do velho amigo controlador, você observa e rótula os pensamentos do sabotador ao dizer: o sargento de treinamento está insistindo que só vai dar certo do jeito dele. Você faz isso no fundo da mente. Quase não gasta tempo nem esforço. É rápido, como carimbar um passaporte. Você pode se perguntar como esse simples ato de observar e rotular pode ter um impacto grande. Mas tem, e o motivo é o seguinte: por sua própria natureza, os sabotadores causam danos bem maiores quando trabalham escondidos sob o radar, fingindo serem seus amigos ou serem você. Ao observá-los e rotulá-los, você os desmascara e desacredita a voz deles. Repare a diferença entre dizer acho que não sou capaz e o crítico acha que não sou capaz. O boneco de neve vai derreter sob a luz da sua percepção. No capítulo 7, você vai aprender a técnica adicional de usar cada aparição dos seus sabotadores como lembrete para ativar o cérebro QT por 10 segundos. Isso vai acelerar a morte dos seus sabotadores ao silenciar a parte do cérebro que os origina. Capítulo 4 Crítico, o sabotador principal. Em todos os meus anos de coaching, nunca trabalhei com ninguém que não fosse substancialmente sabotado por um crítico persistente, embora muitos não percebessem o fato inicialmente. Seu sabotador crítico é seu inimigo particular número 1. Ele causa impacto em seu bem-estar, sucesso e felicidade bem mais do que qualquer inimigo público conseguiria. O crítico consegue sua incrível sabotagem destrutiva nos fazendo sentir negativos e infelizes, por meio de constante indicação de defeitos. 1. Em nós mesmos. 2. Nos outros. E 3. Nas nossas circunstâncias. Ele faz isso sob a desculpa de ser racional e sensato e tentar ajudar. O crítico sabe se esconder bem, e pode ter se tornado tão invisível que não temos ciência de sua existência. Foi por isso que descobrir meu brutal crítico naquele dia no grupo de MBA foi uma revelação tão poderosa. Ele era óbvio para os outros, mas completamente despercebido por mim. Este capítulo é sobre permitir que você se torne ciente do enorme dano causado por seu crítico e das técnicas traiçoeiras e constantemente bem disfarçadas que ele usa para sabotar. Você vai aprender a perceber melhor como seu crítico é. Podemos dizer que vai descobrir a fotografia dele. Saber quando seu crítico está surgindo vai permitir que você o identifique e rotule em seu ato de sabotagem. Fazer isso é a chave para reduzir o poder dele e aumentar seu QT. 1. Criticando a si mesmo. A primeira forma que o crítico usa para nos sabotar é nos criticando. Assim como com os críticos da maioria das pessoas, o meu começou a dominar minha mente no começo da infância. Quando cheguei à idade adulta, ele estava tão incorporado ao meu pensamento que nunca questionei a voz dele como não sendo minha. Eu levava a sério o que ele dizia sobre mim, e o que ele dizia sobre mim não era bonito. Apesar de anos sendo um dos melhores alunos de todas as minhas turmas, de ter vários diplomas de universidades de prestígio e de ter tido empregos importantes em empresas de alto nível mundial, eu ainda vivia com uma voz na cabeça que sempre me via não atingindo um ideal imaginário. Essa crítica ia do sublime ao ridículo, de culpar e me envergonhar, por não ter mudado o mundo a me perguntar se eu conseguiria sair com uma garota com a calvície se aproximando. Para cada lado que eu me virava, essa voz estava lá para me dizer que eu não era bem o que precisava ser. Apesar do poderoso acontecimento na aula de MBA ter me despertado para minhas críticas aos outros, meu crítico ainda estava bem escondido no dano que eu estava causando a mim mesmo. Minha primeira visão real do quanto o crítico é universal e destruidor para a própria pessoa aconteceu no meu primeiro ano de administração. Depois de ter sido o primeiro da turma durante quase a vida toda, eu estava de repente cercado de 320 pessoas que tinham conquistas similares. A euforia de ter sido aceito em uma faculdade de administração de renome logo deu lugar à crença de que eu era o único engano do comitê de admissão. Para todos os lados que eu olhava, eu ficava mais impressionado com as conquistas e capacidades dos outros do que com as minhas. Eu estava bastante ciente dos meus muitos defeitos. Isso, é claro, me levou a dedicar mais energia a construir uma fachada de solidez e confiança. Ao longo dos meses, eu lentamente comecei a detectar sinais de insegurança similares em muitos dos meus colegas. No começo do meu segundo ano, essas observações me permitiram relaxar um pouco em minhas críticas de mim mesmo. Comecei a me perguntar sobre o grande preço que paguei com dor e sofrimento desnecessários no meu primeiro ano. Quando olhei para o pânico e a insegurança tão comuns nos rostos da turma de primeiro ano, ficou claro para mim que esse fenômeno estava se repetindo. Decidi aproveitar a oportunidade e compartilhar minhas sensações de autocrítica e insegurança, na esperança de dar um pouco de perspectiva sobre o quanto esse fenômeno é comum. Escrevi uma carta de 5 páginas e espaçamento simples sobre como alcançar uma perspectiva melhor, fiz 320 cópias e coloquei nos escaninhos de cada aluno do primeiro ano em um fim de semana de outubro. Passei uma noite de domingo agitada me perguntando qual seria a reação na manhã seguinte. Como eu tinha colocado meu nome na carta, se minha premissa estivesse errada, eu teria me revelado a pessoa mais insegura de toda a faculdade de administração e perderia boa parte da credibilidade nessa pequena comunidade que era tão
importante para o meu futuro. Na verdade, a reação foi bem além até das minhas esperanças mais otimistas. A carta atingiu tantas pessoas que meu escaninho foi inundado de cartas de agradecimento de pessoas aliviadas pelo sofrimento e autocrítica serem injustificados, não privilégio delas. Além disso, um ano depois a nova turma de segundo ano repetiu o que eu tinha feito e colocou cópias da minha carta nos escaninhos de todos os novos alunos de primeiro ano. Quando fui à reunião de 20 anos de formatura, um professor me disse que, nos últimos 20 anos, minha carta se tornou uma tradição, dada pelos alunos do segundo ano para os calouros do primeiro ano, envolvidos pelas garras da dúvida e da autocrítica. Essa foi a primeira vez em que realmente vi que os poderes destrutivos do crítico sobre nós são um fenômeno relativamente universal, e que a maior parte das pessoas passa por isso sozinha. Essa compreensão se aprofundou ao longo dos anos organizando retiros e treinando pessoas. Uma vez, organizei um retiro de 2 dias de desenvolvimento de liderança para cerca de 100 COE e presidentes. Em determinado ponto, dei para todos um cartão de 7 por 12 centímetros e pedi que escrevessem anonimamente uma coisa importante sobre eles mesmos que nunca tinham contado a ninguém por medo de perderem credibilidade, aceitação ou respeito. Depois de misturar os cartões, comecei a lê-los em voz alta. Estavam repletos de confissões de sentimentos de inadequação, não merecimento e culpa por desapontar os outros como líder, pai ou cônjuge, medo de ter sorte, em vez de ser competente, medo de ser cheio de defeitos, e medo de tudo despencar. Um dia, depois de ler todos os cartões, fez-se um silêncio perplexo. Muitos disseram que sentiram um enorme peso sair de seus ombros, porque pela primeira vez na vida perceberam que seu tormento interno era comum a outras pessoas. A maior parte das pessoas bem-sucedidas e com grandes conquistas é torturada internamente por seus próprios críticos. Isso não costuma ser óbvio para os que a cercam. Por fora, todos mostramos nossas fachadas felizes e completamente confiantes. Essa descoberta teve um efeito profundo em mim. Pela primeira vez na vida me senti completamente normal. Percebi que o crítico e as inseguranças que ele gera são universais, um sofrimento comum a todo mundo. Quando interajo com as pessoas agora, não me pergunto mais se elas têm um crítico desagradável, mas sim como ele está se escondendo e prejudicando aquele indivíduo. Nossas maneiras de lidar com nossas inseguranças induzidas pelo crítico são diferentes, como descobri em meus trabalhos de coaching. Isso acontece porque os críticos de pessoas diferentes acionam diferentes sabotadores cúmplices. Larry, o presidente de uma fábrica no meio oeste, se enterrou em trabalho para que pudesse escapar de ouvir e ser atormentado por essas vozes. Ele fugiu, apavorado pela ideia de não estar ocupado. Mary, a chefe de uma organização de serviços de marketing, virou as inseguranças do avesso e mostrava arrogância, uma aura de superioridade e uma invulnerabilidade fingida, que nada mais são do que um meio de esconder a insegurança. Peter, o chefe de uma companhia de telecomunicações altamente bem-sucedida, tinha o hábito de se alongar nas autocríticas e se torturar intimamente enquanto mostrava um aspecto confiante em público. Essa vida dupla resultava em muito estresse que incluía insônia e colapsos físicos cada vez mais frequentes. Catherine, a vice-presidente de operações de uma empresa global de software, tentou enterrar suas dúvidas acerca de si mesma em um compartimento trancado, com medo de um dia ser exposta a si mesma e aos outros como ser cheio de defeitos que era. Ela recebia qualquer traço de crítica com uma reação violenta. Nossos métodos de lidar com o crítico são diferentes e podem não ser tão bem definidos quanto esses exemplos. Mas o crítico ainda está lá, causando seu dano arrasador. Por que amo você? A mentira mais perigosa do crítico é que não somos dignos de amor e respeito apenas sendo quem somos. Ele nos força a constantemente atuarmos para alcançar esses sentimentos. Isso forma a ideia de amor condicional. A maior parte de nós cresce vivenciando amor que depende de sermos bons ou termos desempenho, e adquirimos o hábito de impor as mesmas condições ao amor próprio. Mas o amor condicional não é um amor real. É mais como receber uma cenoura por bom comportamento. Considerando a onipresença do jogo do amor condicional do crítico, iniciei uma espécie muito diferente de jogo com meu filho para impedir que uma versão mais forte do crítico dele assumisse o controle. Começo a fazer cócegas nele, e digo que só vou parar se ele continuar dando as respostas certas, que ele aprendeu a dar ao longo dos anos. O jogo é assim, enquanto faço cócegas nele e paro apenas para ouvir as respostas em meio às risadas. Eu, Kian, você sabe por que te amo tanto. Kian, não papai, não sei. Eu, é porque você é bonito. Acredite, ele é muito bonito. Kian, não papai, não é porque sou bonito. Eu, é porque você é inteligente. Kian, não papai, não é porque sou inteligente. Eu, é porque você faz seus deveres tão bem e tira boas notas. Kian, não papai, não é. Continuo seguindo a lista que inclui a gentileza e a generosidade dele, o talento nos esportes, a sensibilidade e a consideração e assim vai. Em determinado momento finjo grande frustração. Eu, então por que Kian? Por que te amo tanto? Agora, Kian já aprendeu a dizer, e ele diz com firmeza e segurança papai, é porque eu sou eu. De vez em quando, peço a Kian para me lembrar o que essa resposta significa. Ele diz que significa que meu amor por ele não depende de nada que ele faça. É pela essência dele, pelo ser que olhou para mim quando peguei no colo no dia em que nasceu. Ele sabe que, em sua essência, é digno de amor, sempre. Ele nunca precisa ter medo de perder isso, independentemente dos sucessos e fracassos e dos altos e baixos da vida. Profecias autorrealizáveis. O crítico, obviamente, tem um aneurisma ao ouvir isso. Ele vai dar avisos horríveis como: essa é a receita para seu filho ficar preguiçoso ou irresponsável, se as ações não tiverem consequências no que você sente por ele, porque ele deveria tentar obter alguma realização. Isso parece familiar? Seu amor por você mesmo é incondicional? No final de um dia ruim, no qual você cometeu erros terríveis com consequências negativas, quanto amor próprio você sente? Seu crítico avisa que você viraria um ser preguiçoso, sem ambição, irresponsável, complacente ou egoísta sem ele constantemente chutando seu traseiro. Esse é um argumento-chave que ele usa para permanecer no poder. Essa visão é fundamentalmente cínica, e afirma que você e os seres humanos em geral só fazem a coisa certa sob pressão ou por medo de culpa, vergonha e consequências negativas. Essa visão cínica ignora os enormes e inexplorados poderes do sábio dentro de você e a natureza fundamental da sua essência. Esse é outro caso da diferença de empurrar e puxar entre sábio e sabotadores. Enquanto o crítico pode empurrar você para agir por meio de ameaças, medo, vergonha ou culpa. O sábio puxa você para agir por meio de expectativa da alegria da exploração e da descoberta. Por meio da compulsão humana irresistível e profundamente arraigada de encontrar significado na vida e de ter importância. Por meio da alegria da criatividade e da possibilidade. Pelo desejo do coração humano de se conectar, cuidar e ser cuidado. Por meio da apreciação do mistério da vida. E por meio de um desejo de ação lúcida em busca dos resultados desejados. Tanto a visão do crítico quanto do sábio são profecias autorrealizáveis. Cada um de nós é um saco misturado, tanto divino quanto desprezível. Estar no modo sábio ou sabotador determina qual versão de você se manifesta. Que versão você escolheria para si? Para as pessoas da sua empresa e sua equipe? Para seu
seu cônjuge e seus filhos, a não ser que você desenvolva domínio sobre seu crítico, o líder dos seus sabotadores, é ele quem escolhe por você. 2. Criticando os outros. A segunda forma pela qual o crítico nos sabota é criticando os outros. Ele tem papel central em conflitos de equipe, profissionais e pessoais. Esse fenômeno é mais fácil de ilustrar usando um exemplo de relacionamento pessoal, que depois pode ser aplicado ao ambiente de trabalho. Vou usar o caso de John, um executivo que acompanhei, e sua esposa Melody. Nos estágios iniciais do relacionamento, na fase do romance, eles dançaram nas energias eufóricas dos sábios, os sabotadores foram forçados a ficar de lado. Muitas das qualidades do sábio ficaram evidentes. Eles tinham uma grande curiosidade um sobre o outro, eram abertos a experimentos com novos meios de ser, se preocupavam com o sentimento e a experiência do outro e confiavam no mistério e na sabedoria das circunstâncias que os tinham unido. Foi uma situação gloriosa de o sábio de John ver o sábio de Melody e vice-versa. Como é comum, a energia do sábio de um reforçou e encorajou a energia do sábio do outro. Em um virtuoso círculo de reforços, cada um despertava o melhor no outro ao exibir o melhor de si. Tudo era ótimo. Como não se apaixonar? Mas, como sabemos, os sabotadores não gostam de ficar de lado por tempo demais. Em determinado ponto, John começou a criticar e se irritar com o comportamento baseado no medo, o controlador, de Melody. Ele reagiu primeiro com irritação leve, que foi ficando gradualmente mais intensa. Isso ajudou a deflagrar o outro grande sabotador dele, a vítima, na forma de acessos de pena de si mesmo por ter que conviver com isso. Em reação à vítima de John, o crítico de Melody despertou com força total, questionando se ela seria capaz de respeitar o novo John. Isso levou à estratégia favorita dela para evitar sentimentos difíceis, exagerar na comida e em ocupações sem pausa, o sabotador inquieto. A essas alturas, os críticos dos dois lados estavam firmemente estabelecidos como líderes, reagindo aos sabotadores do outro e negando sua própria culpa no despertar desses sabotadores. O círculo negativo exaustivo, e que reforça a si mesmo dos sabotadores, tinha começado. Cada lado estava despertando o pior no outro. Os dois começaram a se perguntar o que o tinha traído no outro. Era impossível amar os sabotadores, e cada um se perguntava se o outro tinha mudado. O fato é que a outra pessoa não tinha necessariamente mudado. John sempre foi uma mistura de sabotadores e sábio, e sempre vai ser uma mistura, mesmo quando aprender com o tempo a controlar melhor os sabotadores. Com Melody, era igual. O mesmo é verdade comigo, com você e com cada ser humano vivo. O crítico causa problema quando faz você se concentrar estritamente nos sabotadores do outro. Esse foco se torna uma profecia autorrealizável, pois seu crítico desperta e reforça os sabotadores da outra pessoa, que por sua vez se tornam evidência para seu crítico de que ele estava certo desde o começo. É claro que seu crítico nunca vai assumir responsabilidade por despertar e reforçar os sabotadores do outro. Na realidade, somos corresponsáveis por qual versão da outra pessoa surge e interage conosco. É claro que relacionamentos passam por altos e baixos, bons e maus momentos. Como princípio básico, se você se encontra em uma briga exaustiva, esmagadora e violenta com um colega, parceiro, cônjuge ou filho, há boas chances de que o crítico em você esteja ocupado criticando o outro e vice-versa. E sim, isso é especialmente verdade em casos em que você está 100% seguro de que está certo e de que a coisa toda é culpa da outra pessoa. Enquanto o papel danoso do crítico é gritantemente óbvio dentro dos relacionamentos pessoais. Ele é igualmente central nas tensões e nos conflitos em situações relacionadas ao trabalho. Eu raramente oriento uma equipe que não é o tempo todo sabotada por críticas que os membros fazem uns aos outros. Em algumas equipes, isso é feito de maneira aberta e confrontadora. Em outras, é feita de maneira mais subversiva e indireta. Nos dois casos, a não ser que os membros da equipe aprendam explicitamente a controlar seus próprios críticos, a reunião de críticos na sala pode causar um atrito significante e permanente que tem como custo baixa confiança, energia desperdiçada, estresse em excesso e produtividade reduzida. Qual é o preço que você colocaria no dano que criticar outra pessoa causa em você, dentro de seus relacionamentos pessoais e de trabalho? 3. Criticando circunstâncias. O terceiro e último jeito pelo qual o crítico nos sabota é criticando circunstâncias e eventos de nossas vidas, concluindo que estão deficientes. Isso leva a uma das maiores e mais destrutivas mentiras do crítico. Você vai ser feliz quando muitos dos CEO que treino e que estão na metade dos 40 anos ou no começo dos 50 mostram sinais de alguma espécie de crise de meia-idade. Ironicamente, as crises mais profundas são vivenciadas por aqueles que alcançaram um número maior de objetivos que se propuseram a alcançar. Esses objetivos costumam estar relacionados a conquistas financeiras e a atingir o ápice da profissão. A crise vem de finalmente conseguir alcançar esses objetivos há tanto buscados e se dar conta de que a felicidade prometida que supostamente os acompanharia não está em lugar nenhum. No núcleo da crise de meia-idade está a pergunta: será que alguma coisa pode me trazer a paz e a felicidade ilusórias que busco todos esses anos? A busca, obviamente, foi orquestrada pelo crítico e por sua grande mentira. Você será feliz quando você examina essa mentira mais de perto, vê que na verdade há duas mentiras embutidas nela. A primeira é que você não pode ser feliz em suas circunstâncias atuais. A maior parte de nossa infelicidade deriva simplesmente dela. Essa mentira coloca uma condição de quando em nossa possível felicidade. Pode ser quando você conseguir seu primeiro milhão, quando for promovido, quando conseguir ser presidente da sua própria empresa, quando criar os filhos, nos mandar para a faculdade, quando alcançar a segurança da aposentadoria, etc. A segunda mentira é que o quando é um alvo em movimento e não uma promessa a ser cumprida. Quando você conseguir seu primeiro milhão, o crítico vai permitir que faça uma comemoração de 2 minutos ou de 2 dias, para depois convencer você de que não pode realmente ser feliz se não tiver uma segunda casa de campo, como sua melhor amiga da faculdade. Afinal, você é tão inteligente quanto ela, e é justo que também tenha uma, certo? O quando é renegociado assim que está prestes a ser alcançado. Milhões de pessoas morrem todos os anos ainda esperando alcançar o último quando. Esse alvo em constante movimento é uma miragem e uma técnica-chave que o crítico usa para garantir sua infelicidade eterna. O fascinante é que cada quando é escolhido baseado não apenas em critérios objetivos, mas em comparações relativas que são completamente arbitrárias. Fui testemunha em primeira mão do absurdo desse fenômeno quando morava em São Francisco no final dos anos 1990, no epicentro do estouro da internet. Vi pessoas com boa formação e muito bem-sucedidas perderem completamente a perspectiva e permitirem que seus críticos renegociassem seus alvos de quando, em níveis absurdos. Peter, um empreendedor que muito tempo antes tinha declarado que 10 milhões de dólares eram o alvo de sua aposentadoria feliz, rejeitou uma oferta de 125 milhões de dólares por sua empresa. O motivo? O amigo da faculdade vendeu a dele por 330 milhões e agora estava viajando de jato particular. Depois de fazer alguns cálculos, Peter decidiu que o estilo de vida que agora imaginava, que incluía um jato particular e casas de férias em vários continentes, exigia um alvo maior do que
125 milhões, e ele não conseguiria ser feliz com essa oferta. No desenrolar dessa história, no prazo de um ano, ele testemunhou o colapso completo da avaliação da empresa e a consequente falência. O quando dele foi então renegociado pelo crítico. Ele agora poderia ser feliz quando acabasse com as dívidas, chegasse a 10 milhões de patrimônio líquido e recuperasse parte do respeito em sua área. Encontrei Peter recentemente em uma conferência e descobri que ainda estava caçando o quando renegociado de 10 milhões. Tantos anos depois, os suspiros e os arrependimentos do crítico ainda transpareceram nas palavras dele enquanto falava de sua vida. Ele ignorava completamente o fato de que, mesmo agora, ganhava uma quantidade de dinheiro e tinha um estilo de vida que o colocava entre 1% de pessoas no topo do mundo. O crítico de Peter ainda estava no comando, atrás do novo quando. Encontrei muitos exemplos assim. Jackson, um homem de 45 anos que antes estava satisfeito com um alvo de aposentadoria aos 60 anos, mas que se sentia fracassado porque ainda tinha que trabalhar enquanto seu vizinho, que fora extremamente bem-sucedido durante a explosão da internet, se aposentou com 42 anos. Alison, uma vice-presidente de marketing que antes estava feliz com um crescimento constante na escada corporativa em uma empresa que a tratava bem, mas que de repente se sentiu um fracasso por não ter pulado do barco, como uma das sócias minoritárias que acabou ficando rica com um novo negócio. Tim, o CEO de uma das empresas não virtuais de capital aberto de melhor reputação, de um dia para outro mudou de se sentir no topo do mundo para se sentir um dinossauro incompetente. São impressionantes os truques do crítico para renegociar o quando. Como vamos discutir no capítulo 5, o quando para a paz e a felicidade é na verdade agora, independente das circunstâncias do seu trabalho e da vida pessoal. Qualquer outro quando é mentira do crítico. O sábio ajuda você a sentir paz e alegria independente do que está acontecendo em qualquer área da sua vida, enquanto os sabotadores fazem você se sentir incompleto sejam quais forem as circunstâncias. O sábio está certo. Não se trata das circunstâncias. Não se trata do quando. A questão é quem está sussurrando ou gritando no seu ouvido enquanto interpreta as circunstâncias para você. Pense em cada quando que você declarou para si mesmo no passado e que realmente atingiu. Quanto tempo sua felicidade durou antes que você, seu crítico, renegociasse uma nova? Que quando você está buscando agora como condição para sua felicidade e paz? Você estaria disposto a reconsiderar e desistir desse, quando acreditando que pode ter grande paz e felicidade no trabalho e na vida agora mesmo? A diferença entre criticar e discernir. Costumo ouvir as pessoas dizerem que, sem seu crítico, não conseguiriam se defender de seus erros, não dariam feedback corretivo rigoroso para as pessoas, não demitiriam quem tem que ser demitido, não diriam não quando precisam, não adotariam ações corretivas a tempo, e assim por diante. Essas alegações confundem discernimento com crítica. Se uma pessoa entregou seus projetos atrasados 5 vezes seguidas, a voz do discernimento em você deveria simplesmente declarar esse fato e dizer que é provável, a não ser que alguma coisa mude, que essa pessoa vá se atrasar na entrega do próximo projeto. Esse é o discernimento. Você está prestando atenção ao estado das coisas como são. Depois de fazer uma observação dessas, você pode ativar seu sábio para decidir o que fazer com esse discernimento. Você poderia se sentar com essa pessoa para explorar as causas principais desse comportamento, para ver se pode ajudar. Poderia trabalhar em planos de contingência para que o atraso não tenha um impacto negativo em você. Poderia escolher demitir o funcionário se todas as tentativas anteriores de mudar esse padrão tenham falhado e ele não demonstre abertura para mudar. O sábio pode ajudar você a fazer qualquer uma dessas coisas sem você sentir raiva, culpa, desdém, decepção nem traição. A presença desses sentimentos negativos indica que o crítico assumiu o controle e que você está criticando em vez de discernir. Preste atenção às emoções envolvidas. Se você repara calmamente no que não está funcionando ou no que deu errado para descobrir como seguir em frente, está discernindo. Se você está se sentindo aborrecido, decepcionado, ansioso ou ressentido, está criticando. Na verdade, é assim que o crítico causa a maior parte de seu tormento em qualquer situação. Seu tormento não é causado pelo que aconteceu, é causado pela reação do crítico a isso, enfraquecendo seu crítico. Então o que devemos fazer com o inimigo interno que é tão falso, dominante e prejudicial, e que esconde essas características com astúcia? Assim como com qualquer outro sabotador, seu trabalho principal é observar e rotular os pensamentos e sentimentos do crítico cada vez que os observa. Considerando que os danos do crítico são causados em 3 frentes completamente diferentes, criticando a si mesmo, as pessoas ao seu redor e as suas circunstâncias externas, você pode querer lembrar a si mesmo dos padrões típicos dele em cada uma dessas áreas. Também pode querer criar um nome particular para seu crítico baseado na personalidade dele. Como mencionei antes, chamo o meu de executor, considerando sua postura brutal. Outros chamam os seus de destruidor, insaciável, brutal, FDP, sabe tudo, rabugento. O nome que você escolher deve refletir a verdadeira natureza dele. Se você não conseguir bolar um nome que funcione melhor para você, não tem problema permanecer com o crítico. O ato de observar e rotular seu crítico por si só vai ter um impacto significativo na sua vida. Repare na diferença entre dizer, não consigo, e meu crítico diz que não consigo. Ou você me fez passar vergonha de propósito, e meu crítico diz que você me fez passar vergonha de propósito. Ou é uma situação terrível, e meu crítico diz que é uma situação terrível. Você repara na grande diferença de impacto entre esses dois tipos de frase? O crítico perde boa parte da credibilidade e do poder se você o isolar como um invasor não desejado. No passado, ele era tratado como realeza, como uma bússola moral, como centro de inteligência, discernimento, ambição e motivação, mas agora não. Observe o crítico e simplesmente chame atenção para o que ele faz. Esse é o começo do fim do seu maior impedimento para o sucesso e a felicidade plena. Você ficará impressionado com o que vai descobrir quando começar a observar o crítico. Parte 3ª. Segunda estratégia, fortaleça seu sábio. Na parte 3ª, você vai aprender a segunda de 3 estratégias para aumentar o QP, fortalecer seu sábio. No capítulo 5, você vai aprender sobre o poder e a sabedoria da perspectiva do sábio e vai contrastá-la com a perspectiva bem mais comum do crítico. No capítulo 6, você vai aprender sobre os 5 poderes do sábio e como eles podem encarar qualquer desafio da sua vida. Para cada poder, você vai aprender um jogo de poder que o aumenta e dá a você maior acesso a ele quando necessário. Ace. Capítulo 5, a perspectiva do sábio. Ou um coach relativamente previsível e coerente. Quando alguém me procura com aflições mentais ou emocionais, escuto o que a pessoa tem a dizer e mostro compaixão pelo sofrimento. Mas antes de prosseguirmos na discussão, recito o seguinte princípio elementar da inteligência positiva. Toda a sua aflição é gerada por você. Para ser mais preciso, toda a sua aflição nas formas de ansiedade, decepção, estresse, raiva, vergonha, culpa, todas as coisas desagradáveis que levam ao seu sofrimento, é gerada por seus próprios sabotadores. Enfatizo a palavra todas porque descobri que, sob a influência dos sabotadores, as pessoas querem barganhar e negociar.
Elas alegam que, apesar de talvez concordarem que a maior parte do sofrimento é gerada por elas mesmas, a aflição do momento é diferente e justificada com base na severidade da situação. Como eu poderia não estar aborrecido com a perda do meu maior cliente? Como poderia não estar aborrecido comigo mesmo por estragar esse projeto? Como poderia não sentir decepção e frustração constantes pela incompetência do meu colega de equipe? Como poderia não sentir estresse com a possibilidade de perder meu emprego e minha casa com a economia terrível assim? Como poderia não ficar furioso com o comportamento obstinado do meu filho adolescente? A resposta é sempre a mesma. Ative seu sábio para lidar com a situação e você vai se sentir bem diferente. Seu sábio tem acesso a seus 5 grandes poderes: empatia, exploração, inovação, navegação e ação decisiva. Com esses poderes, ele pode encarar todos os desafios que surgem de uma forma que não só vai gerar melhores resultados, mas também vai levar ao maior nível de satisfação pessoal, paz de espírito e felicidade ao longo do caminho. Vamos explorar cada um dos 5 poderes do sábio com mais detalhes no próximo capítulo. Neste capítulo, vamos nos concentrar na perspectiva do sábio que, ao contrário da perspectiva do crítico que causa tanto sofrimento, leva a paz de espírito e ação concentrada mesmo em meio à maior das crises. Há 2 pequenos poréns em se dizer que todo sofrimento é gerado por sabotadores. O primeiro é na circunstância da dor do luto, como forma de sentir a perda de alguma coisa ou alguém, que é um processo saudável. O segundo, como vou discutir no capítulo 8, é que alguns breves segundos de raiva, decepção, culpa ou vergonha são uma reação imediata normal a um evento. É o mesmo que sentir dor quando se toca no fogão quente. Um momento de dor física é um alerta para que você retire a mão e evite dano maior. Alguns segundos de dor psicológica devem alertar você do mesmo jeito para que mude a mente para o modo sábio, para poder lidar com a situação sem o sofrimento e o dano dos sabotadores. Se você não mudar o foco, é como se estivesse deixando a mão no fogão quente e continuasse a sentir a dor que foi útil apenas inicialmente. A perspectiva do sábio contra a perspectiva do crítico. A perspectiva do sábio envolve aceitar o fato em vez de negar, rejeitar ou se ressentir. Ela aceita todos os resultados e circunstâncias como dádiva e oportunidade. Enfatizo a palavra todos para remover um vão pelo qual os sabotadores pudessem entrar. Pode parecer uma perspectiva radical. É o oposto exato de muitas das suposições do crítico, nas quais a maior parte de nós acreditou cegamente durante anos ou décadas. A perspectiva do crítico é que muitos resultados e circunstâncias são ruins, certamente não dádivas, e, portanto, são uma razão legítima para sentirmos angústia. Uma parábola chinesa ilustra a diferença entre as perspectivas do crítico e do sábio. A história do garanhão. Um velho fazendeiro mora em uma fazenda com um filho adolescente. Ele tem um belo garanhão, do qual cuida com amor. O fazendeiro inscreve o garanhão na competição da feira anual do país. O garanhão ganha o primeiro prêmio. Os vizinhos do fazendeiro se reúnem para dar parabéns pela ótima vitória. Ele calmamente diz: quem sabe o que é bom e o que é ruim? Intrigados com a resposta, os vizinhos vão embora. Na semana seguinte, ladrões que ouviram falar do valor aumentado do garanhão roubam o cavalo. Quando os vizinhos aparecem para se lamentar com o fazendeiro, eles mais uma vez o encontram calmo e controlado. Ele diz: quem sabe o que é bom e o que é ruim? Vários dias depois, o corajoso garanhão foge dos ladrões e consegue voltar para a fazenda, levando com ele algumas éguas selvagens com quem fez amizade no caminho. Quando os vizinhos o parabenizam com animação, o velho fazendeiro mais uma vez diz: quem sabe o que é bom e o que é ruim? Algumas semanas depois, o filho do fazendeiro cai de uma dessas novas éguas quando está tentando domá-la e quebra a perna. Quando os vizinhos se juntam para se lamentar com o fazendeiro, ele mais uma vez os lembra: quem sabe o que é bom e o que é ruim? Na semana seguinte, o exército imperial marcha pelo vilarejo e recruta todos os jovens capazes para a guerra que acabou de começar. O filho do velho fazendeiro é dispensado por causa da perna fraturada. Os vizinhos não se dão mais ao trabalho de procurar o velho fazendeiro para parabenizá-lo. Àquela altura, já sabem qual será a resposta dele: quem sabe o que é bom e o que é ruim? Quando o nosso crítico diz que uma coisa é ruim, precisamos ouvir o que ele diz com reserva, se não desconsiderá-lo completamente. Nosso crítico nos convence de que sabemos o que é bom e ruim a qualquer momento, mas a verdade é que não sabemos. A perspectiva do nosso crítico tem um foco limitado, ele tem visão tubular. Ele reage ao efeito imediato de algo e ignora as muitas possibilidades em longo prazo do impacto disso que poderiam resultar no oposto. A vida não para no efeito imediato. Até mesmo a história do garanhão não termina onde paramos. Quem sabe o que aconteceu depois? Pode ser que o filho, salvo do serviço militar graças ao ferimento conveniente, tenha pegado peste na epidemia que tomou conta do vilarejo um mês depois e morrido. Ou pode ter ficado para trás, conhecido a mulher dos sonhos e se casado, tendo depois um filho. O filho pode ter se tornado um grande cientista que curou muitas doenças. Ou pode ter se tornado um rapaz mentalmente perturbado que botou fogo no vilarejo. Quando o fazendeiro se recusou a perder o sono pelo premiado garanhão ter sido roubado, estava vendo a vida pela perspectiva do sábio, em vez de pela visão tubular do crítico. O sábio é ativo ou passivo? A história do garanhão apresenta uma visão incompleta da perspectiva do sábio e pode ser enganosa se encarada literalmente. O fazendeiro apenas acredita e espera passivamente que uma coisa ruim se transforme em uma coisa boa. Isso pode ser visto como fatalista e nada prático, como se sentar em um sofá vendo TV e acreditando que tudo vai se resolver sozinho magicamente. O sábio, no entanto, não é nada passivo. A perspectiva dele é de que tudo é dádiva e oportunidade, mas ele não acredita nisso como questão de passividade e fé cega. O sábio usa seus 5 grandes poderes para transformar essa perspectiva em realidade e para ativamente criar uma dádiva a partir de uma situação ruim. Se uma ação for necessária, o sábio é bastante decisivo e toma as medidas que precisar. Ele se põe em ação, mas sem o sofrimento, a interferência e as distrações do crítico e dos outros sabotadores. Muitas tradições espirituais defendem uma coisa parecida com a perspectiva do sábio como questão de fé espiritual. Essas tradições ensinam que tudo acontece por um motivo e faz parte do grande mistério da vida. No entanto, como uma pessoa que já foi coach de muitos agnósticos e ateus, eu não esperaria que você encarasse a perspectiva do sábio como questão de fé espiritual. A perspectiva do sábio é a estratégia mais pragmática a se seguir, independente da fé. O motivo disso é que a perspectiva do sábio e a perspectiva do crítico são ambas profecias autorrealizáveis. A ansiedade, a decepção, a frustração, a vergonha, a censura e a culpa, os sentimentos favoritos do crítico, nunca são o melhor combustível para a ação. Esses combustíveis podem fazer você sair do lugar, mas com uma enorme quantidade de poluição e atrito desnecessários no caminho. Assim que você se permite sentir a angústia do crítico, valida a perspectiva dele. Você desperdiça momentos preciosos da sua vida com sofrimento. Além disso, como vamos discutir no capítulo 7, quando sua mente muda para o modo angústia, a visão tubular toma conta. Seu cérebro angustiado se concentra em problemas em vez de em oportunidades. O crítico e os sabotadores que o cérebro perturbado ativa se apoiam uns
nos outros e crescem como bola de neve depois que começam, garantindo que a situação ruim realmente seja uma situação ruim. Seu sábio tem o mesmo efeito bola de neve autorrealizável, mas no sentido contrário. Ele entra em ação não por se sentir mal, mas por empatia, inspiração, alegria da exploração, desejo de criar, desejo de contribuir e ímpeto de encontrar significado no meio até da pior das crises. Pela perspectiva do sábio, não existe circunstância nem resultado ruim. Cada resultado apenas aponta para o primeiro passo em direção ao próximo resultado positivo. O sábio leva você um passo positivo de cada vez, apesar do que a vida joga em cima de você. Como descobri meu sábio? No início dos meus 30 anos, ainda relativamente recém-saído da faculdade de administração, tive a ideia de um software de desenvolvimento de carreira e gerenciamento de desempenho. Usando minhas habilidades ainda novas de engenharia de software, codifiquei um protótipo interativo e, ousadamente, procurei CEOs de empresas da lista de 500 maiores empresas da revista Fortune para recrutá-los como investidores e membros do conselho administrativo. Para minha grande alegria, consegui investimentos pessoais significativos de CEOs de várias dessas empresas. A Hewlett-Packard mais tarde se tornou a primeira empresa a comprar o software para todos os seus funcionários. Outras vieram depois. Conforme o estresse de alcançar as enormes expectativas cresceu, meus sabotadores ficaram cada vez mais energizados e começaram a comandar o show. Meus colegas da empresa, as mesmas pessoas que tinham ficado inspiradas por minhas visões e se juntaram a mim, agora estavam chocados ao ver um CEO cada vez mais inseguro, que estava no modo crítico por tanto tempo que não conseguia delegar nada. Eu estava violando e destruindo a mesma visão que os tinha traído para a empresa, mas eles não conseguiram falar comigo sobre isso, mesmo depois de várias tentativas. No dia mais doloroso da minha vida profissional, voltei do almoço e encontrei uma cena chocante que imediatamente fez meu coração parar. O presidente do conselho, o diretor sênior mais honesto e encorajador, o presidente e o vice-presidente mais antigo da minha empresa estavam sentados ao redor da mesa da sala de reuniões, esperando por mim. Por não conseguirem me fazer entender, o presidente e o vice-presidente tinham passado por cima da minha autoridade e procurado o presidente do conselho e o diretor sênior. Era como uma intervenção profissional, se é que isso existe. Fui confrontado com a evidência irrefutável de minhas falhas como líder. Eu tinha traído todo mundo para a empresa com uma visão de liderança iluminada, mas havia me tornado um microgerente sem confiança e controlando todo mundo diretamente ligado a mim. Eu me tornara um tirano, um personagem que eu nem sabia ser capaz de ser. Estava botando em perigo a própria sobrevivência da empresa. A experiência foi para mim tão dolorosa, tão humilhante e uma traição tão grande, aos olhos dos meus sabotadores, que fiquei em estado de estupor por quase uma semana. Meu crítico foi direto desde o começo. Como as pessoas em quem confiei puderam fazer isso comigo? Não viram que eu estava dando duro e fazendo tudo isso pelo bem da empresa? Devem ter feito por motivos particulares. Eu devia estar errado quando confiei neles como pessoas de integridade. E assim por diante. Normalmente, eu teria atacado ou ido embora, ações que teriam sido orquestradas por meu crítico. Dessa vez, nenhuma das duas coisas era possível. Muitos dos investidores e clientes estavam ali por minha causa. Por eles, eu tinha que ficar e resolver a situação. Estava preso e tinha que trabalhar com pessoas que eu achava que tinham me traído. Essa situação dolorosa acabou sendo a dádiva mais valiosa da minha vida profissional. A dor e o estresse se tornaram tão insuportáveis que, em determinado ponto, fui forçado a mudar para a perspectiva do sábio, embora na hora eu não soubesse nada sobre a questão do sábio contra o sabotador. Eu apenas precisava transformar essa situação dolorosa em uma coisa com a qual pudesse começar a me sentir bem. Eu tinha que transformar isso em dádiva. Havia duas maneiras de fazer isso em que eu conseguia pensar. Primeiro, eu podia reconstruir os relacionamentos fragilizados para que ficassem mais fortes do que antes da intervenção. Segundo, eu podia transformar a situação em uma oportunidade de grande crescimento para mim como líder. Comecei a olhar ativamente para o que era bom, não ruim, nas pessoas que critiquei tão intensamente. Comecei a ouvir mais profundamente o que estavam tentando me dizer o tempo todo. Testemunhei a luta deles repetidas vezes com impecável integridade pelo que era certo, por nossa visão coletiva, não apenas por eles mesmos. Acabei acreditando completamente que o que eles tinham feito naquela sala de reuniões foi um ato de grande coragem e preocupação, não apenas por nossa visão coletiva, mas também por mim. Acabei reconstruindo a confiança mútua, o cuidado e o respeito com todas as partes envolvidas. Esses relacionamentos acabaram ficando mais fortes do que antes. Até hoje, continuo amigo íntimo do presidente do conselho, do diretor, do presidente e do vice-presidente que me confrontaram naquela fatídica tarde na sala de reuniões e sou agradecido a todos. Para transformar a situação em oportunidade de crescimento, tive que encarar muitas das falsas suposições que tinha feito sobre mim mesmo e sobre os outros. Tive que enfrentar de novo meu terrível crítico e começar a descobrir o cúmplice dele, um hiperracional intelectualmente indiferente e arrogante. Na época, eu ainda não tinha os nomes desses personagens na cabeça, mas consegui ver claramente o dano devastador deles. Eu estava começando a descobrir o poder do sábio em mim. Não consigo nem começar a contar as muitas enormes dádivas que resultaram da minha experiência profissional mais humilhante. Eu não trocaria essas lições por toda a minha educação formal em psicologia e administração. Nem meus sucessos subsequentes como CEO e coach, e nem este livro seriam possíveis sem essa experiência. A técnica dos 3 presentes. Desenvolvi a técnica dos 3 presentes para ajudar as pessoas a mudarem para a perspectiva do sábio. A coisa mais desafiadora que faço quando oriento indivíduos que estão em meio a intensos desafios de trabalho ou pessoais é sacudi-los até saírem da certeza da perspectiva do crítico para que possam ao menos considerar o sábio. Se você estivesse sentado em frente à minha mesa naquela fatídica tarde na sala de reuniões e tivesse me dito para confiar na perspectiva do sábio e aceitar o confronto como presente ou oportunidade, eu teria expulsado você na hora. Para ser mais preciso, meu crítico teria expulsado você. Naquele dia, meu sábio não estava em lugar nenhum, e isso acontece com a maior parte de nós quando encaramos uma crise. A pergunta é, como você pode acessar a sabedoria da perspectiva do sábio quando o estresse e a dificuldade da sua situação deixaram seus sabotadores extremamente energizados? Para ajudar as pessoas a encontrarem a direção certa da resposta a essa pergunta, emprego a técnica dos 3 presentes. Peço que pensem em pelo menos 3 situações em que essa suposta situação ruim poderia se transformar em dádiva e oportunidade. O período de tempo não importa. Pode ser em questão de dias, meses ou anos. As pessoas costumam encarar meu pedido com ceticismo, pois costumam ter certeza de que a situação é completamente ruim. No entanto, eu me recuso a continuar com nosso diálogo até elas pensarem em pelo menos 3 situações. Uma vez, pedi à chefe de vendas de uma empresa para elaborar 3 situações nas quais a recente perda do maior cliente da empresa pudesse se tornar uma grande dádiva. Depois da hesitação e do ceticismo iniciais, ela sugeriu o seguinte: 1.
Isso poderia chamar a atenção da empresa inteira para o fato de que estamos perdendo parte do nosso diferencial e desencadear ações mais urgentes em desenvolvimento de novos produtos, o que pode em longo prazo conseguir mais clientes. 2. Isso poderia deixar minha equipe de vendas mais aberta a melhorar suas capacidades. E 3. Isso poderia liberar nossa equipe de serviço para servir melhor nossos clientes já existentes, o que resultaria em mais vendas por recomendação do que o que perdemos com o cliente recente. Se precisasse, ela conseguiria pensar em outras 10 possibilidades mais. Para os altamente céticos e resistentes, eu às vezes preciso repetir uma frase para tranquilizar. Aceitar um resultado ruim como dádiva não significa atrair outros e nem não fazer nada quanto a ele. Por exemplo, você faz o melhor que pode para não deixar um copo cair. Mas quando ele escorrega da sua mão e quebra, qualquer quantidade de tempo e energia gastos em raiva, culpa, arrependimento ou preocupação é um completo desperdício. Se você decide ativamente transformar o copo quebrado em dádiva, pode examinar detalhadamente como e por que ele escorregou da sua mão para que se previna e não deixe cair no futuro um copo mais caro. Ou a dádiva pode ser que o acidente dá a você a chance de praticar ser mais positivo e engenhoso enquanto decide uma maneira criativa de convencer o vendedor a trocá-lo, sem cobrar. Ou você poderia aprender a fazer objetos de vidro como hobby novo, o que levaria a não apenas à substituição do copo, mas também a uma fonte de diversão para toda a vida. Você entendeu? Você não precisa sempre transformar ativamente uma situação ruim em dádiva. Sua outra opção é apenas esquecer e deixar para trás sem qualquer resíduo de infelicidade, arrependimento e sofrimento. É mais fácil fazer isso depois que você realmente começa a acreditar na perspectiva do sábio de que, se você quisesse, poderia investir tempo e energia para transformar a situação em dádiva. Quando você acredita que tem escolha, é mais fácil decidir deixar para trás. Ironicamente, decidir deixar uma situação negativa para trás em vez de transformá-la em dádiva já é uma dádiva em si. Você está fortalecendo o músculo sábio que permite que você se libere de arrependimento, culpa e vergonha. Isso, por sua vez, enfraquece seu crítico e fortalece seu sábio para os desafios que você vai encarar no caminho. Pode parecer um argumento circular, e é mesmo. Você escolhe iniciar a bola de neve, o autorreforço e a perspectiva autorrealizável do sábio, ou a bola de neve, o autorreforço e a perspectiva autorrealizável do crítico e dos outros sabotadores. Qual delas você quer que o guie pela vida? E quanto a problemas realmente grandes? Quando apresento a perspectiva do sábio em meu seminário sobre liderança, alguém costuma perguntar: como pode tudo o que acontece ser uma dádiva e uma oportunidade? Como poderia ser esse o caso com uma doença grave ou a morte de uma pessoa amada? Eu observo que pesquisas mostram que, em média, adultos são os que se tornam tetraplégicos devido ao acidente e voltam aos níveis de referência de felicidade, diante do acidente em um período de tempo relativamente curto. 19, mas isso é a média. O que essa média esconde é que algumas pessoas permitem que eventos trágicos as tornem vítimas por toda a vida. Elas vivem e morrem amargas e ressentidas. Por outro lado, aqueles que escolhem a perspectiva do sábio transformam tragédias em eventos que confirmam a vida e que trazem grande significado e propósito para suas existências. Christopher Reeve e Michael J. Fox são dois exemplos famosos de pessoas que escolheram transformar suas doenças, lesão da medula espinhal e mal de Parkinson, respectivamente, no propósito de vida de ajudar milhões de outras pessoas que sofrem dos mesmos males. O maior medo de quaisquer pais, e talvez a tragédia mais arrasadora da vida, é a perda de um filho. Em 1980, Candy Ligner teve que encarar essa grande tragédia. Em uma manhã ensolarada de sábado na Califórnia, a filha de 13 anos, Carrie, posou para as fotos do time de softball com um uniforme laranja e branco. Em seguida, foi andando com uma amiga para uma feira de igreja que estava ansiosa para ver. A feira estava no campo de visão de Carrie quando ela foi atropelada e morta por um motorista bêbado que tinha sido condenado 3 vezes antes por dirigir sob influência de álcool. Muitos, talvez a maioria das pessoas no lugar de Candy, viveriam o resto da vida como vítimas dessa perda. Mas ela ativou a perspectiva do sábio. 4 dias depois da morte da filha, Candy disse: prometi para mim mesma no dia da morte de Carrie que lutaria para fazer esse homicídio desnecessário ter algum significado positivo nos anos futuros. Assim ela fundou o Mothers Against Drunk Driving, MAD, Mães contra a Direção Embriagada. Ao fazer isso, ela transformou a tragédia da vida curta da filha em um programa que acabaria salvando inúmeras vidas. 20 É claro que é necessário um sábio incrivelmente forte para se fazer o que Candy Ligner fez. Eu gostaria de pensar que meu sábio é forte o bastante para despertar em uma situação dessas, mas não tenho certeza. E espero que jamais precise descobrir. Se eu descobrisse que meu músculo do sábio é inadequado para um desafio desses, me visse refém dos meus sabotadores por um longo período, eu lembraria a mim mesmo que a única maneira sã de se lidar com a tragédia é insistindo no fortalecimento do músculo sábio. Com força cada vez maior, o músculo sábio pode acabar recuperando o controle para trabalhar com o objetivo de transformar a tragédia em uma força positiva no mundo. Os sabotadores de algumas Parar no pessoas as final enganam desse e as texto, fazem insistir em casos extremos de perdas trágicas para desacreditar a abordagem do sábio. Se você não está convencido que até as tragédias extremas podem ser transformadas em oportunidades positivas, coloque essa categoria como exceção e se preocupe com os 99% de desafios da vida que indiscutivelmente se beneficiam da perspectiva do sábio. Não podemos controlar e nem escolher muito do que acontece no trabalho e na vida, mas podemos determinar o impacto que esses eventos têm em nós ao escolher como reagir. Deixe que seu sábio faça a escolha. Muito bem, queridos. Eu deixei rolar hoje o texto. Parte também porque ele é um pouco mais do mesmo. Ele é um livro, para quem não leu os outros livros que a gente leu até agora, ele é um livro que vai ser impactante, vai ser interessante. Mas, na perspectiva de nós já termos lido tudo que a gente leu, ele é um pouco mais do mesmo. E ele deveria reverenciar ou mencionar, né? Ele deveria... É outra palavra que eu queria usar. Reconhecer, não é exatamente essa palavra. Né? Ele deveria mencionar o eneagrama, porque ele tirou tudo aqueles atributos do eneagrama, ele não cita o eneagrama em nenhum momento. Né? Isso não é legal.
E ele está falando do lobo mau e lobo bem, ele está falando do eu observador. Quando ele fala do crítico, do sabotador e do sábio, ele está falando exatamente disso, de você olhar de uma perspectiva de longe, do eu observador, de como você vai fazer do limão uma limonada. Ou você vai ficar reclamando do azedo, vai ficar se colocando como vítima da história. E dá vários exemplos, etc., em relação a isso. Basicamente é isso, né? Que ele tá trazendo como um resumo. Eu fiz meu teste e deu 85. Meu teste. Eu acho que faz sentido. Se não desse isso, eu não poderia estar aqui onde eu estou, né? Na condição que eu estou. Alguma coisa estaria errada. Aí na história. Sim. E é interessante a vórtice, ele tem um desenhinho quando você recebe o resultado, ele tem uma vórtice que ele mostra, né, cada grau, né, que você pode subir. Não sei se eu consigo mostrar isso aqui. Eu acho que sim, porque eu devo ter recebido no meu e-mail. Eu acho que é interessante mostrar isso para vocês aqui. Está gravando? Deixa eu abrir aqui e ver se eu... No link que foi disponibilizado no site, que está no livro e a Lúcia Solange disponibilizou, né? Então, deixa eu partilhar com vocês aqui. Ele é rapidinho mesmo. Então, está aqui, né, o resultado. E está lá, né, nas últimas 24 horas, que essa é a pergunta, né? Ele pergunta, nas últimas 24 horas, quais foram os seus sentimentos, pensamentos, etc. Ele vai perguntando. Deu 85, né? Aqui, 85. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó. Não sei se vai ficar... Vai precisar de um tempinho para ele ficar claro aí. Vai, filhinho. Clarei. Então, ele mostra uma vórtice aqui, enquanto não fica claro, que vai do zero QP, né? Que é o coeficiente de potência, acho que é isso, e a 100, né? De 0 a 100, aqui na lateral, 0 a 100. E a vórtice de baixo, igual, né, ou menor a 29, baixo desempenho. 41, eles chamam de casamento de dissolução. Né? Eu penso que ele fala do casamento com o baixo desempenho, né? Depois, 66, equipe com desempenho mediano, né? Com a equipe. 69, o individual, inerte. Ou seja, está chegando no ponto de virada, né? Com 69, está chegando no ponto de virada. Com 75, ele faz o ponto de virada. 77, o indivíduo floresce, está florescendo. 82, o casamento florescente, né? Então, é isso, né? Aquele casamento de baixo, ele está se separando, né, enfim, da energia sabotadora, sombria, está subindo, né? E lá acima de 82, um casamento que floresce, né? Um florescimento com a perspectiva, né, de evolução. E 85 acima é uma equipe de alto desempenho, né? Então, está em alto desempenho. É legal olhar esse gráfico aqui.
Vou fazer um print e colocar lá no grupo isso aqui. Vai ser legal. Depois eu coloco lá. Então é isso, amados. Considerações finais do dia de hoje? Ó, estamos terminando 9h15, hein? Caramba, hein? Vou malhar membro superior hoje. Bíceps, tríceps, peitoral. Bora. Tá frio, cara. Não sei se eu vou de bike hoje. Vou mais pegar um busão hoje. O som tá Fala, melhor gente. ou tá ruim, horrível? Não dá para entender. Tá radinho de pilha, mas tá dando para entender. Não, o duro é você passar do crítico, achar que tá indo para o sábio e entrar no... Como que ele fala? Aquele que evita conflito? O sabotador que evita conflito? Não sei o esquivo. nome. O esquivo. Esquivo. É você achar que está entrando... Mas eu acho que são fases, entende? O que eu sinto mais aí, Joyce, é legal você tá trazendo isso, acho que tem a ver com o que eu falei ontem, a respeito dos processos de evolução, sabe? De você... Esse eu observador, eu falei isso ontem no Plan 4x1. Esse eu observador, ele vai fazer com que você, a partir da observação e da consciência, entre num estágio de evolução. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você fica com a sua casa vulnerável, sendo assaltada porque você não fecha a porta da casa. Estou dando um exemplo bobo aqui, tá? Para ficar claro. Né? Pode ser mais bobo ainda, mas não importa. Qualquer exemplo vai servir para tudo. Aí você toma consciência que você está sendo roubado porque a porta está aberta. Então, esse é o primeiro estágio. O estágio da consciência da onde a coisa está acontecendo. Né? Aí, você sabe que você tem que fechar a porta. Mas você sai e você só lembra que você deixou a porta aberta na hora que você está no meio do dia. E não dá mais para voltar para fechar a porta. Depois, você lembra no começo da manhã. Depois, você lembra e dá para voltar e fechar a porta. Quando você lembra. E isso vai regredindo. Aí você, hora fecha, hora não fecha. Aí uma hora, você coloca lembretes que você lembra de fechar a porta. E uma hora está automático de você fechar a porta e você não está mais sendo assaltado, entendeu? Isso é um processo, é o que você tá descrevendo, entendeu? Você vai ter o lugar da consciência, do sabotador, você vai olhar o sabotador, depois você vai se esquivar do sabotador. Isso é um caminho. Você vai se esquivar com o sabotador e depois você vai entrar nesse caminho da plenitude, em que o sabotador não te pega mais, né? Ou pega raramente. E quando pega, você sai dele. Consegue sair dele, né? Esse sabotador. Você travou aqui para a gente, mas você escutou, né? Tá. Então, há de ter compaixão consigo mesmo. Há de ter paciência consigo mesmo. De entender que esse é um processo. Que tem aí um tempo de evolução. Sim? Travou de novo. Destravou. Tá bom. Algo mais, Joyce? Luzia Solange? Não. Luzia Solange. Vandiane? Não, para mim não tem nenhum comentário. Legal. Já Tá bom. vimos. Legal. Então tá, amados.
Que a gente sinta a bênção que é o dia. Vamos trabalhar o físico de vocês. Lembre que somos a imagem e semelhança, que nascemos assim e criamos distorções. E a gente precisa, nesse momento de consciência, arrumar as distorções que foram feitas, né? Que a gente olhe para nós mesmos e fale, uau, caramba, estou gostando disso aí que eu estou olhando, tá bom? Ok? Isso depende de cada um de nós, ok? Está tudo aí para a gente. Se conectem com pessoas que vão fazer vocês irem para o próximo nível. Se afastem de pessoas que estão reforçando aquilo que é a distorção de vocês, tá bom? Um beijo na alma, a gente se vê por aí. Valeu!